Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para o estudo de mais 3 salmos, né? Salmo de Asaf, que era um levita da época de Davi. E no Salmo 76 ele diz: Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E o nome do Deus de Israel era conhecido por toda a terra, pelos seus grandiosos feitos. A libertação desse povo do Egito, como ele conduziu esse povo 40 anos. Essa história era conhecida e testificada entre todas as nações, do qual Israel percorreu e venceu. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. A palavra Salem é paz, é a mesma que Shalom. E quando a gente vê Salem na Bíblia, nós lembramos logo de um episódio do qual Abraão, ele ceia com um homem chamado Melquisedeque, rei de Salem. Olha só, interessante, né? Porque Shalom e Salem, a mesma palavra, e a terra dos Jebuseus, mas a palavra Salem deu origem a Jerusalém, cidade da paz, morada do nosso Deus. No Salmo 132, 13, diz: o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, ali habitarei, pois o preferi. Hoje Deus habita num tabernáculo que não é feito por mãos humanas. Esse tabernáculo é você. Mas quando Jesus voltar, leia Isaías capítulo 2. A palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam. No milênio, quando o Senhor voltar, todas as nações subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa de tabernáculos, que significa Deus habitando conosco. Jesus vai restaurar não só a terra, mas também o céu. Louvado seja o nome do Senhor, brevemente, Maranata, aquele que prometeu, voltará. No Salmo 77, verso 2, ele diz: no dia da minha angústia eu procuro o Senhor. E nós temos que aprender que teremos que viver muitas vezes o dia mal e suportar o dia mal, mas no dia da nossa angústia devemos procurar o Senhor. E é interessante o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 5, quem estava angustiado era a igreja pela sua prisão, pela sua sentença de morte, e ele escreve à igreja: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica com agradecimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inundará a vossa alma e o seu coração em Cristo Jesus. Então, no dia da nossa angústia, não é para andarmos ansiosos de coisa alguma. Devemos buscar, clamar, levantar as nossas mãos aos céus e buscar o nosso Deus, que é fiel, que é maravilhoso, que é santo. E essa paz que o mundo não pode nos dar, que o dinheiro não pode comprar, que somente o príncipe da paz pode nos dar, inundará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. E ele pergunta: terá Deus mudado a sua natureza? Por um acaso o braço do Altíssimo está encolhido para que não possa abençoar? E ele responde: isso é a minha aflição. Pois Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fala: o teu caminho, ó Deus, é caminho de santidade. E santidade, a palavra kadosh no hebraico, é separado. Significa que nós temos que ser separados. Isso não quer dizer isolado, fugir de tudo, intocar dentro de um quarto e nos trancarmos, mas é estarmos no mundo e não sermos um com o mundo, sermos luz no mundo, sermos testemunhas do poder desse Deus que nos mudou, que nos transformou de dentro para fora. Então, o caminho de Deus é de santidade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é santo, e nós devemos ser santos como ele é santo. Ele diz: tu é Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu nome. Israel sempre foi um testemunho vivo do poder de Deus. Um povo pequeno, um povo
um dos menores povos da terra, nação pequena, menor do que o estado de Sergipe, e tão poderosa, porque Deus está com aquele povo, o mesmo Deus que carregou Israel no Egito, que carregou Israel no deserto, ele te carrega. Jesus Cristo prometeu que estaria e está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Creia nisso, suporte o dia da aflição, louve ao Senhor de todo o seu coração. Nas primícias da manhã, ofereça a sua oração a Ele. Ofereça a primícia do seu dia, aquele que é fiel, aquele que é santo, bendito eternamente, e vai voltar para nos buscar. Ele fala: o teu povo tu conduzistes como rebanho na mão de Moisés e Arão. Hoje nós temos um outro pastor. O nome dele é Jesus. Ele falou: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. De modo nenhum seguirão o estranho. Se você está ouvindo esse estudo, é ele falando com você hoje. Escute a voz de Deus. Deus é bom e o nome dele é glorioso entre as nações. Ele quer te guiar aos mananciais de água viva. Entregue a sua vida, o seu coração, os seus sonhos nas mãos do Supremo Pastor, Jesus de Nazaré. Este último salmo é um salmo messiânico, o Salmo 78. O Salmo 78 lhe diz: escuta, meu povo, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Em Mateus 13:35, repete as palavras desse salmo, um salmo messiânico, que diz como Jesus ensinaria muito ao seu povo, através de parábolas, de histórias, para que aquele povo pudesse entender e gravar mais fácil tudo aquilo que é sobre o reino de Deus. Então esse salmo é um salmo messiânico de Asaf, que diz como que o Messias ensinaria ao seu povo de muitas formas, inclusive através de parábolas. O salmista vai relatando as maravilhas que Deus fez com aquele povo no deserto, como que ele abriu o mar, como ele carregou aquele povo dando maná e colocou a nuvem de dia para que o sol não os queimasse e a coluna de fogo durante a noite para que o frio do deserto não os matasse. Como no deserto ele fendeu rochas e deu água da rocha para que eles pudessem beber. E nunca desamparou e nunca deixou de tomar conta daquele povo. As suas roupas não envelheceram e nunca lhe faltou alimento. Mas mesmo assim, tentaram e se rebelaram contra Deus no deserto, porque era um povo obstinado. E essa história, ela serve para nos ensinar a não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Não colocar o Senhor à prova, não praticar imoralidade, não murmurar. Leia 1 Coríntios 10, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O Deus de Israel é o nosso Deus. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele vai nos guiar, ele vai nos dar o sustento até o último dia da nossa vida. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é vivo, Deus é santo. Então esse salmo conta toda a história da peregrinação desse povo no deserto e como Deus cuidou deles. E é interessante se você ler Deuteronômio 8, que a Bíblia diz que Deus muitas vezes provou para ver o que estava no coração deles, se eles guardariam ou não os mandamentos do Senhor. Porque Jesus repete isso lá na tentação do deserto. Em Deuteronômio 8 está escrito que o Senhor vos deixou ter fome e te humilhou para ver o que estava no teu coração, para que você desse a entender que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Eu quero dizer para você nessa manhã que a última palavra, ela é do Senhor. Eu não sei como você encontra nesse dia, mas eu sei que Deus é poderoso para mudar a história de qualquer um. A última palavra vem da boca do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus.